Você sabe definir um marco espiritual na sua vida? E no meio da confusão, o que você faz? Você foge ou pergunta para Deus o que temos a fazer? Sou Cláudio Eduardo e te convido a, junto comigo, ler o capítulo de número 35 do livro de Gênesis. Mas para isso eu preciso contextualizar esse capítulo com você. Nos capítulos anteriores, nós estamos vendo que Jacó estava estabilizado num determinado território. Diná, a sua filha, sofre uma violência. Os filhos de Jacó, então, matam os homens daquela localidade. E agora a confusão está feita. Fica o medo, fica a angústia, o estresse. Afinal de contas, alguém virá contra mim e a minha família para vingar aqueles que foram assassinados pelos meus filhos? E mais uma vez, Deus intercede, Deus aparece, Deus convida Jacó a um novo propósito. É tão interessante que a vida de Jacó ela é feita de propósitos com o Senhor. Ela é feita de experiências reais com Deus eterno, Deus verdadeiro. E diante de tudo isso, então, Deus chama Jacó para um novo começo, recomeçar. É sempre tempo para recomeçar. E sabe aonde Deus chama Jacó para recomeçar? Em Betel. Lembra da história de Betel? A escada com os anjos subindo, descendo, e Deus então falando diretamente a Jacó que nada iria acontecer com ele, porque Deus estava com ele. Agora, Betel, casa de Deus, é para onde Deus manda Jacó retornar. E o mais interessante é que eu não vejo Deus mandando ninguém levantar um altar, a não ser nesse capítulo, o capítulo 35 do livro de Gênesis, quando Deus diz para Jacó: vai para Betel, chega lá, levanta um altar, mas antes de sair, você precisa fazer algumas coisas. Eu vou ler com você o versículos 1 de Gênesis 35, que diz assim: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Agora então Jacó tem uma nova experiência. Ele vai voltar para o primeiro momento que ele encontrou com Deus. Ele vai voltar para o momento em que ele foi fortalecido no Senhor. Talvez na caminhada cristã você pense em desanimar. Talvez na caminhada cristã você se sinta cansado. A aposentadoria na caminhada cristã só no céu. Não podemos desanimar, porque o Senhor é a nossa força. Não podemos desanimar, porque temos muita coisa a fazer aqui nessa terra. Não podemos desanimar, porque a nossa luta é a luta contra o mal. A nossa luta é para tirar as pessoas que estão caminhando para o inferno e levá-los à glória e à presença do Senhor. Mas continuando no capítulo 35 de Gênesis, olhando para a experiência de Jacó, Deus chamou ele. Deus chama ele, mas é tão interessante que se eu olho para o capítulo 34, eu vejo que Jacó falhou, ele ficou em silêncio, os filhos dele falharam, haviam muitos erros, mas Deus não ficou apontando os erros. Tá vendo? Veja só, isso está acontecendo por causa disso. Pelo contrário, Deus chama Jacó para um momento de restauração. Deus chama Jacó para apresentar um novo caminho, um novo momento, um novo ciclo na vida de Jacó e da sua família. Então, por favor, seu irmão está errado? Acolha. Não sejamos cúmplices do pecado, mas devemos demonstrar amor com aqueles que são pecadores. Afinal de contas, eu também sou um pecador e você também, porque a própria palavra de Deus diz que se você disser que não tem pecado, está fazendo de Deus um mentiroso. Mas para levantar o altar, esse altar não pode ser levantado de qualquer maneira. Agora Jacó já não está mais sozinho. Agora Jacó é convidado
a tomar uma atitude na sua casa. Ele é o pai da família, ele é o líder e ele precisa fazer uma limpeza naquela casa. E quando eu falo de limpeza, é no sentido de tirar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, é de afastar tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Cuidado com a idolatria. E a idolatria nem sempre são aqueles objetos feitos no barro, feitos de metal, em que as pessoas se ajoelham e adoram. A idolatria pode ser o seu trabalho, a idolatria pode ser alguma outra coisa que você viva, a idolatria pode ser a sua família. Deus quer prioridade na nossa vida. Idolatria é qualquer coisa que colocamos no nosso viver ou na nossa vida no lugar de Deus. E aí então Deus diz para Jacó: jogue fora todos os deuses estranhos que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem de roupa e vamos vivenciar essa experiência nova nesse altar em Betel, adorando o Deus verdadeiro, o Deus eterno. E quando eu leio esse texto, ele também fala comigo, no sentido de que, muitas vezes, para que haja restauração, uma nova direção, um renovo, nós temos que limpar o nosso coração. O meu coração precisa estar limpo, porque o meu coração é o templo do Senhor. É no meu coração que eu estou erguendo o altar para o Senhor nesse dia. E no meu coração não pode ter ressentimentos, pecados escondidos, relacionamentos que nos afastam do Senhor. Para voltar para o altar é preciso arrependimento, santidade, entrega total ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso. Jacó então chega em Betel e ali ele levanta o altar e ele declara com o coração cheio de alegria: este é o Deus que me respondeu no dia da minha angústia e tem estado comigo todo esse tempo. Provavelmente ele tenha dito para as pessoas a experiência que ele teve ali, da escada. Ele compartilhou que Deus esteve, Deus está com ele o tempo todo. Deus renova a promessa com Jacó. Deus diz a ele, versículos 10 a 12, você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. E disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidões de nações sairão de você. Reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você. E depois de você, a sua descendência. Então, vamos para o altar do Senhor. Limpe o coração, abandone os ídolos, viva intensamente na presença do Senhor.